Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É um prazer estar aqui falando sobre o reino de Deus e aprendendo com vocês também. O tema de hoje é um tema bastante curioso, tem muitas pessoas que têm esse interesse em descobrir a verdade. Inveja e a miséria, será que elas têm alguma aliança? Será que existe alguma ligação entre elas? Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 22, está escrito assim: o homem invejoso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Deus sempre me ensinou por meio de sonhos, claro que uma experiência, por meio da leitura bíblica, por meio da busca pela presença do Espírito Santo. Mas Deus tem me ensinado bastante por meio de sonhos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um sonho que eu tive, que me deixou muito intrigada, que eu acordei muito preocupada e eu me ajoelhei e pedi para Deus revelação e Ele me deu e eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. Lá em Provérbios a gente leu que o homem invejoso ele corre atrás da riqueza, mas na verdade o que está aguardando ele é a miséria, é a pobreza. Nesse sonho meu, eu estava realizando um brechó. Sabe o que é um brechó? Um brechó é aquilo que a pessoa pega umas coisas que elas não está usando mais, ela quer se desfazer e coloca para venda. Então são coisas usadas, são coisas que você quer vender por um preço mais barato. Nesse sonho eu fazia um brechó na garagem da minha casa. E eu colocava ali coisas que eu nunca pensei em desfazer. Coisas boas, coisas de marca, coisas que eu paguei caro. Nesse sonho eu estava colocando tudo à venda, tudo à mostra. E chegavam pessoas e começavam a olhar e começavam a pegar essas mercadorias, pegar esses produtos e eu ia vendendo para elas com o coração muito apertado, pensando, poxa, eu paguei caro nisso, estou vendendo muito barato. Não era a minha vontade, não é meu desejo, eu nem sei por que isso está aqui. Um erro desse sonho, eu colocava o caixa onde a pessoa fazia o pagamento na porta da garagem, o que deixa você muito sujeito a roubos. E era o que acontecia no sonho. No meu sonho eu estava dentro desse brechó vendendo algumas coisas que eu não tinha vontade de vender, muito barato, e então entrava um homem muito magro e alto. Esse homem, ele começava a pegar todo o meu dinheirinho que estava no caixa. E eu vendo essa situação, eu partia para cima dele. Ele era muito mais alto que eu, mas ele era muito magro e ele era muito fraco. Eu pegava ele com muita autoridade e eu falava, você sai da minha casa e larga esse dinheiro, porque esse dinheiro é meu. Esse homem, ele saía. Então, mais tarde, ele voltava e eu encontrava ele mexendo nas minhas roupas, nas minhas coisas. E eu pegava esse homem de novo. Eu me lembro de eu segurar o braço dele com minha mão e ainda sobrar muito espaço, e minha mão não é grande. E eu levava esse homem para fora da garagem. E eu ficava com muita raiva dele. Só que sabe o que ele fazia? Ele tirava uma faca e golpeava a minha perna. E ele dizia assim, eu ainda vou quebrar suas pernas. Eu olhava para ele com muito medo, não minto. Eu estava com muito medo. E eu pegava a mandíbula dele, abria a boca dele assim. E eu falava assim, eu vou matar você, porque se eu não te matar, você me mata. E eu começava a abrir até deslocar a mandíbula dele. Nisso que eu deslocava a mandíbula dele, eu não fazia muita força, isso era muito fácil. Ele virava um cachorro de rua. E ele saía gritando e gemendo, latindo como se fosse um cachorro, e se arrastando por um beco escuro. Não satisfeita, eu ia atrás dele para ver onde ele ia se esconder. E lá eu via ele se arrastando, só que ele estava conversando com alguém. Ele estava conversando com uma boneca bem pequenininha. Essa boneca, ela era minha amiga no meu sonho. Eu chamava ela de amiga. E essa boneca, ela era muito simpática, ela era muito boazinha. E ela falava com esse cachorro, e ela falava, você tá bem? Não se preocupa, eu vou te ajudar a quebrar as pernas dela. Então, há uma voz que me dizia, que eu acho que é o Espírito Santo, falava a aliança entre a miséria e a inveja. E elas querem quebrar suas pernas. E nisso eu saía muito triste e assustada. Mas eu não conseguia me desfazer dessa amiguinha, dessa criatura. Ela ficava me acompanhando por onde eu ia. E ela ficava me acalmando e falando para eu não me preocupar, que ela estava junto comigo.
E eu percebi um detalhe também. No caminho de volta, ela vinha comigo. Só que ela ia mexendo em todos os lixos. E ela mentia muito. E ela queria pegar o lixo de todo mundo. Ela queria levar com ela. Ela queria pegar o que não era dela. Conclusão. Era a invejinha. A inveja, realmente, ela existe. E a inveja, ela tem uma aliança com a miséria para destruir as suas vidas. Para destruir a minha vida, para destruir a sua vida. Eu acordei muito atordoada, me coloquei de joelho, comecei a orar e Deus falou comigo sobre a resposta desse sonho, a interpretação desse sonho. E começa lá na garagem, começa no brechó. Às vezes nós colocamos a nossa vida à exposição na intenção de que os outros desejem o que é nosso. Às vezes nós colocamos a nossa família, os nossos bens, as nossas conquistas. Nós colocamos os nossos bens, as nossas conquistas à exposição como se estivessem à venda. Como se as pessoas pudessem vir e pegar. Porque nós, às vezes, postamos nas redes sociais. Qual é a intenção do nosso coração? Você está glorificando a Deus por meio disso? Ou simplesmente você quer provocar nas pessoas um desejo delas quererem o que você tem? E você está disposto a perder o que você tem? Foi a pergunta que eu me fiz. Eu estou disposta a perder o que eu tenho? A Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso porque nem mesmo nós conhecemos ele. Mas Deus conhece o nosso coração, Ele esquadrinha os nossos corações. Ele conhece a intenção do seu coração. Quando você faz uma postagem, quando você faz uma coisa, não tem problema, não é crime. Mas qual que é a intenção do seu coração? Qual brecha você está abrindo? Porque a inveja e a miséria, elas têm uma aliança. E elas entram por qualquer brecha que você deixar aberta. E o Espírito Santo, ele foi me mostrando. Ele foi me mostrando que é necessário a gente ter essa prudência. Porque eles olham a intenção do nosso coração, eles conhecem. Muitas vezes nós tentamos nos auto-sabotar, nos enganar, dizendo, não, mas eu sou uma pessoa boa, não fiz na má intenção. Deus conhece. E a aliança entre a miséria e a pobreza, ela é eterna. Às vezes nós abrimos brecha para não conseguirmos prosperar, para não conseguirmos ter as pernas, andar com elas, crescer. Porque as nossas pernas são elas que nos movem, são elas que nos levam além, que dão vida, que dão mobilidade. E o diabo ele vem para matar, roubar e destruir de acordo com a Bíblia. E ele vai usar as ferramentas que ele tem. A miséria, a inveja, a raiva, a ira, o pecado. É por essas brechas que ele vai entrar. Então o Espírito Santo ele me corrigiu e me ensinou por meio desse sonho. Antes eu não acreditava em inveja, eu não acreditava, mas o que Deus tem pra mim, ninguém tira, Ele me deu, eu sou guardada, eu sou blindada pelo Espírito Santo. Sim, você é mesmo blindada e guardada pelo Espírito Santo. Mas nós somos tendenciosos ao pecado. Nós temos uma tendência a deixar brechas. E a Bíblia fala que o diabo ele anda ao nosso derredor. Deus está ao nosso redor, mas o diabo está ao nosso derredor, esperando uma brecha para tentar nos destruir. E na primeira oportunidade, não dá bobeira, porque ele vai vir com tudo. Então guarda o seu coração, guarda a sua mente. A inveja é prejudicial tanto para quem sente, quanto para quem está querendo que os outros sentam. Entendeu? É uma brecha enorme. O sentimento de inveja ele faz mal, mais mal ainda para quem sente. Porque a pessoa, ela acha que ela tá, às vezes de forma inconsciente, mas igual na palavra que fala, o que aguarda é a pobreza, é a miséria. Elas têm uma aliança, elas sempre vão estar juntas. Não tem como uma pessoa que sente inveja, ela ser próspera, ela ser amada, ela ser próspera, eu falo em todas as áreas da vida dela, não só financeiramente, mas emocionalmente, familiar, todas as áreas. O diabo ele está esperando, aguardando essas brechas. E Deus tem ensinado o teu povo. Guarda o seu coração, guarda a sua mente. Então, quando vem algum sentimento em mim, de inveja, de querer cobiçar o que não é meu, de desejar o que não é meu, eu repreendo pelo nome de Jesus. Eu não aceito, Satanás, caia por terra. Deus abençoe essa pessoa, que Deus continue abençoando essa pessoa, que ela seja próspera, o que é dela é dela. Deus tem planos para mim, eles são únicos. Então esse deve ser o nosso posicionamento. Quando você começar a sentir um sentimento ruim, de inveja, de forma inconsciente, você pede, Pai, livra-me desse sentimento, ele não me pertence em nome de Jesus.
cai por terra. Eu não aceito a miséria, eu não aceito a inveja, eu não aceito nada dominando sobre a minha vida. O Espírito que habita em mim, ele é maior. O meu Deus, ele é muito maior do que qualquer sentimento, de qualquer opressão. E aí sim você estará blindada. Mas você tem que fechar todas as brechas e guardar o seu coração. E não se engane a si mesmo, porque Deus que está nos céus, a ninguém engana ele. Não resista ao Espírito Santo, porque isso é pecado. Na Bíblia fala que o Espírito Santo é como se fosse uma pessoa. Ele se magoa, ele se entristece. E muitas vezes a nossa carne ela tenta resistir ao Espírito Santo, porque é ele que nos convence. Às vezes nós somos confrontadas pela verdade, porque a palavra de Deus ela é verdade, e nossa tendência é sair, é fugir, falar não, eu não. Não resista ao Espírito Santo, deixe ele entrar na sua vida, deixe ele mudar o seu caráter, mudar a sua postura, seus pensamentos. Ele tem planos de vida para você.